A sua comunicação está promovendo outro no seu lugar na empresa que você trabalha. O que, Júlia? Minha comunicação está promovendo outro. Exatamente isso. A sua comunicação está promovendo outra pessoa no seu lugar. Sabe por quê? Porque você está comunicando do jeito errado. Esse é o nosso tema de hoje. Hoje eu vou te ensinar 4 princípios da comunicação que promove, que faz a sua carreira acelerar, que te proporciona crescimento na carreira. E agora eu vou abrir aqui, né, o material que eu preparei para que eu não me esqueça de nada, desde algumas lives para trás, quando eu prometi para vocês, né, que a gente faria a versão 2.0 dos nossos encontros do Jogo da Alta Performance. Eu, Fabi e a equipe, a gente se debruça para preparar um material que faça uma verdadeira transformação na sua vida. E a de hoje é sobre comunicação. Comunicação é estratégico demais. Então tá aqui os pontos de apoio. Deixa eu deixar aqui também a guia de comentários. Se vocês quiserem comentar, tô vendo aqui. Prontinho, tudo certo. Deixa eu ver aqui também se estamos gravando, ok. Bom, então, pessoal, muito boa noite, muito bem-vindos. Eu sou o Júlio Erdi. Eu ensino profissionais de empresas privadas que se sentem estagnados a conquistar o crescimento na carreira. Hoje, eu quero falar para vocês sobre comunicação. Muitas pessoas que nos procuram falam sobre a dificuldade de conseguir se comunicar de maneira eficiente. Muitas pessoas relatam para a gente o seguinte, que parecem que não conseguem ser compreendidos, até acreditam que tem valor para agregar, mas as pessoas não entendem o que eles estão querendo dizer e eles não sentem que têm as ferramentas, as habilidades para conseguir fazer essa comunicação. Esse é o tema de hoje. Uma comunicação eficiente dentro das empresas, aquela comunicação que gera o seu crescimento na carreira, ela tem 4 princípios no meu método e eu vou dividir com vocês os 4 passos hoje. Muito boa noite, Luceia, meu amigo, a Luceia, se eu não me engano, tá com meu amigo aqui, o Anderson, pode confirmar para mim, grande Wellington. E para começar, quero fazer aquele convite a vocês. Boa noite, Antunes, bem-vindo. Hoje vai ser extraordinário. Para começar, o convite é, pessoal, apertem no aviãozinho, chame aquela pessoa que quer crescer na carreira, que se sente estagnado, não sabe exatamente como mudar isso e que tem dificuldade na comunicação, porque hoje vai ser extraordinário. Sem mais delongas, vamos ao que interessa, começando o nosso conteúdo. O tema de hoje é a sua comunicação está promovendo outro no seu lugar dentro da sua empresa, porque você está comunicando do jeito errado e eu vou te entregar os 4 pilares do meu método que vão mudar isso agora. Eu te garanto que em 30 dias teu resultado vai ser diferente, certo? Então vamos lá. Bom, como eu disse, o meu método ele tem alguns princípios de comunicação para que você se destaque e para que você seja reconhecido com crescimento profissional. São 4 pilares para fazer a sua comunicação gerar o seu crescimento na carreira. Então, pessoal, você tem que entender primeiro que comunicação é muito estratégico. Se você quer crescer na carreira, você precisa primeiro construir a sua reputação, a sua marca, a maneira que você é conhecida ou conhecido. E isso se deve muito à sua habilidade de comunicação. Sabe por quê? Comunicação gera conexão. Sem uma boa comunicação, as pessoas não conseguem se conectar com você. A comunicação, ela passa uma mensagem, mas a maneira que ela é enviada e a maneira que ela é recebida gera mais afinidade ou menos afinidade. E se você não tem uma boa conexão na tua empresa, dificilmente você é a pessoa que vai conseguir prosperar lá dentro, que vai ter o crescimento profissional e conseguir aquelas vagas, os salários maiores como você deseja. Isso não vai acontecer se você não tiver uma boa estratégia de comunicação, uma comunicação que seja assertiva, que seja eficiente. Então, comunicação é estratégico porque gera conexão. E aí, para você entender o que eu estou querendo dizer, eu quero te contar uma história que eu escutei recentemente. Essa história, ela é do mercado de trabalho, mas ela não é do mundo corporativo. Mas é uma ótima analogia para você entender como funciona uma boa comunicação. Tem um jogador brasileiro de futebol chamado Zé Roberto. E quem gosta de futebol certamente sabe quem é. O Zé Roberto era um meio-campo, ele aposentou recentemente, há uns 2 anos, no Palmeiras. E ele fez uma carreira de muito sucesso e passou por vários clubes da Europa. Quando ele saiu do Brasil, ele foi para o Real Madrid. Aí voltou, jogou mais um pouco no Brasil, foi para a Alemanha e na Alemanha ele foi se destacando, prosperando e foi contratado depois pelo Bayern de Munique.
Bayern de Munique é talvez o maior clube, né, o maior time de futebol da Alemanha. No ano que ele foi contratado, foi o mesmo ano que ele foi campeão do mundo, né, na Copa do Mundo, com a seleção brasileira, e ele foi um dos principais jogadores da seleção brasileira. Então o que aconteceu? Vamos olhar para o nosso mundo. Ele era um talento e se destacou. Ele transformou naquele ano o potencial dele em resultado. É o que você tem que fazer na tua carreira. Você tem que transformar o seu potencial em resultado. Muitas vezes tem pessoas que têm um potencial limitado, mas são tão aguerridos, tão comprometidos e se dedicam tanto para se desenvolver que eles elevam o nível de potencial e se comprometem a transformar aquele resultado. Por outro lado, tem algumas pessoas muito talentosas que têm um potencial altíssimo, mas uma preguiça em converter aquilo em resultado. Se sentem, sabem que são muito bons e esse status, essa segurança em serem muito bons faz eles às vezes não se comprometerem tanto e tem menos resultado. Você não pode cair nessa armadilha. Mas esse foi só um parênteses. O ponto é, o Zé Roberto ele era um grande talento, tinha um grande potencial e transformou isso em resultado. Foi campeão do mundo com a seleção brasileira em 2002, tinha uma história na Europa e foi contratado pelo Bayern de Munique como a estrela daquele ano. Júlio, o que isso tem a ver com o mercado de trabalho, comigo numa grande empresa? Tem tudo a ver. Porque olha o que aconteceu. Ele chegou no Bayern de Munique, ele chegou numa nova empresa, aquele profissional chegou numa nova empresa como o destaque, a referência. E depois de 3 meses, ele não tinha jogado uma partida. Ele estava no banco. O treinador não escalava ele. Ele, que era um profissional de alta performance, queria sempre, né, mais e se destacar e fazer a diferença, ele aguentou durante um tempo, mas em certo momento aquilo incomodou ele demais. E o que ele fez? O treinador, que era um alemão, daquele time, um treinador alemão, dentro de um time alemão lá na Alemanha, é, tinha dito em algum momento que as portas dele estavam abertas para quem quisesse conversar. Mas o Zé Roberto, há 3 meses na Alemanha, andava com um tradutor do lado dele o tempo inteiro, para poder, né, ele saber o que estava sendo dito, tentar compreender e tentar se comunicar. Ele foi até a sala do treinador daquele time, chamou o tradutor dele e falou: vem cá comigo que você vai me ajudar. Entrou na sala e falou: pergunta para ele por que eu não estou jogando, por que eu não tenho uma chance. E o treinador falou o seguinte: fala para ele que ele está aqui há 3 meses e até agora ele não sabe uma palavra de alemão. E sem saber uma palavra de alemão, ele não vai conseguir se comunicar, se integrar, entender a nossa filosofia, a nossa cultura. E aí, sem saber tudo isso, não tem como ele entrar em campo e jogar bem. Não tem como ele fazer parte do nosso time. O Zé Roberto contando essa história é incrível. E ele fala que aquilo foi um pé no peito dele. Jogou ele para trás. Quando eu escutei ele contando, ele falou, cara, como se eu tivesse levado um chute no peito e desse 3 passos para trás. Mas ele falou, mas eu entendi e aceitei. Ele estava certo. E ele contando, né? Eu me comprometi a me desenvolver naquilo. E aí ele correu atrás, aprendeu o alemão, foi atrás, né? Fez aula, etc. Aprendeu alemão, começou a se integrar com o técnico, com o time, se tornou titular, se destacou muito no Bayern de Munique, de tal forma que, para você ter uma ideia, hoje ele tem dupla nacionalidade. Ele é brasileiro e se nacionalizou alemão, né? Por conta de N motivos. Mas o ponto é, sem se comunicar, ele, que era um grande talento, era carta fora do baralho. E aí, trazendo para a nossa realidade, eu tenho certeza que se você está aqui no jogo de alta performance é porque você acredita muito no teu potencial. Mas talvez você esteja perdido, perdida, sem saber exatamente o que fazer, porque sente que a tua carreira não está andando na velocidade que você gostaria, sente que você está um pouco estagnado, estagnada. E hoje o tema é comunicação é estratégico. Porque comunicação gera conexão. E para você prosperar numa carreira, você tem que ter conexão. Porque conexão constrói a sua reputação. A maneira que você é percebido, que você é conhecido, conhecida. E isso vai te abrir ou te fechar portas. No caso da história que eu te contei agora há pouco, fechou portas para ele. E quando ele conseguiu se comunicar, abriu portas para ele. Se tornou lá um destaque naquele clube. Então, olha como comunicação é muito importante. Faz sentido? Sim ou não? Manda aí para mim. Manda aí para mim o que você tira desse exemplo para a tua vida, para o teu cotidiano. Como é? Quando é que você às vezes entende, parece que tem alguém falando outra língua para você? Quem pode me mandar uma história dessa? Seria ótimo. Eu leio aqui e trago para a gente aí aprendizados, reflexões, certo? Então vamos lá. Teve esse episódio. E o que você precisa entender, pessoal, é que na sua empresa não é diferente.
Se você não fala a língua do seu chefe, no caso dele era a língua do treinador, se na sua empresa você não fala a língua do seu chefe, você também não ganha a sua oportunidade para mostrar do que você é capaz. Às vezes, o teu chefe não te passa mais responsabilidades, não te coloca numa função maior, porque a comunicação de vocês não é boa o suficiente e ele ainda não tem uma conexão que gera confiança de que você tem mais para entregar do que você entrega hoje. Talvez ele acredite que você está no seu máximo, que aquele é o seu limite. Por quê? Porque vocês não estão se comunicando bem. E a responsabilidade não é dele, é sua. Quem quer crescer é você, certo? E aí, um outro ponto sabe quando o chefe pede alguma coisa para você ou para sua equipe, né? E o tempo passa e aí ele pergunta se aquilo que ele pediu estava pronto? Você está numa reunião ali da empresa e o teu chefe fala assim, pessoal, a gente precisa inovar. Eu quero que vocês façam um teste diferente agora. Que ao invés de vocês começarem dando entrada na nota, vocês vão primeiro fazer a conferência e depois vocês vão dar entrada na nota. Ao invés de vocês começarem fazendo a reunião com o cliente, não. Primeiro vocês vão pesquisar a empresa do cliente, a realidade do cliente, para depois fazer uma reunião com ele. Vamos inverter a lógica. Qualquer coisa nesse sentido. Quando o teu chefe te demanda alguma coisa e você, não, beleza, a gente vai fazer. Aí passa um tempo, ele encontra com você ou com a sua equipe e fala, e aí, como é que tá aquela coisa que eu te pedi, né? Como é que tá aquela mudança, aquela inovação, aquele teste que eu te pedi? E você, chefe, ainda não tenho tempo para eu começar, mas está aqui ó, no meu radar, na minha lista de coisas para fazer e a gente já vai começar essa semana. Passa um tempo, ele encontra com você e de novo, ele te pergunta e você dá outra desculpa. E depois de novo, e de novo, e de novo. Sabe por quê? Porque talvez você tenha tanta coisa para fazer e o teu julgamento do que é prioritário está sendo diferente da do teu chefe. E aí você está fazendo escolhas. Você está dando prioridade para algumas coisas e não atendendo uma expectativa. Você está frustrando algo que o teu chefe está te pedindo. Nessa hora você pode até dar como desculpa que a rotina está cheia, está muito puxado, a venda aumentou, a quantidade de funcionários diminuiu, é absenteísmo, é falta, e etc, etc, etc. Não está conseguindo contratar ninguém porque o mercado está aquecido. Você vai ter mil coisas para dizer, mas o fato é, você ainda assim tem capacidade de produzir. E essa capacidade, você está alocando ela numa coisa que é diferente daquele pedido que o teu chefe te fez. Sabe qual que é o efeito disso? Isso aí é um desalinhamento de expectativas. O teu chefe te passou uma missão, né? Te passou um projeto, uma demanda, e você não está sendo capaz de dar vazão. A comunicação não está clara. Se o teu chefe te passou aquilo e te perguntou algumas vezes como tá e você várias vezes deu uma explicação do porquê não fez, se ele te pede várias vezes é porque aquilo tem importância para ele. E aquele cliente, lembra que eu sempre digo aqui que você tem que ver todo mundo como seu cliente? Que a sua esposa é sua cliente, o seu marido é seu cliente, o teu filho, o teu chefe, a tua equipe, o teu amigo, todo mundo é teu cliente. E numa relação, você tem que sempre buscar superar a expectativa e encantar o seu cliente. O teu cliente, seu chefe, te pediu algo e ele tem as razões dele. Talvez você não tenha sabido perguntar e ficar na mesma página, mas ele está te cobrando e você está dando desculpa. E aí, por conta de uma falha de comunicação, de você não entender o quanto aquilo é prioritário, o quanto você deveria colocar aquilo na frente de outras coisas, você está frustrando a expectativa dele. E nessa hora, o que está acontecendo é que você está dando passos para trás na sua expectativa ou no seu desejo de crescer na carreira. Porque quando o teu chefe pensar em te dar uma responsabilidade maior, ele vai falar: ah, o Júlio é muito bom, mas poxa, tem uns negócios que eu peço para ele, é uma luta. Eu tenho que ajoelhar no milho para ele poder me entregar. E ele sempre tem uma desculpa, é chato aquilo. Eu falo, ele tem uma desculpa, outra desculpa, desculpa. Ah, eu tô cansado disso. Acho que, bom, onde ele tá é o máximo. Ali ele já me ajuda, eu vou deixar ele ali mesmo. Eu vou deixar, se for uma mulher, né, eu vou deixar ela ali mesmo. E aí? Quais fichas caem para você agora? Será que isso que eu te contei passou um filme na tua cabeça? Será que parece que eu estou do teu lado, lá no teu ambiente de trabalho, para poder falar com tanta riqueza de detalhes algumas situações que você já viveu? Sabe por que eu sei dizer isso com riqueza de detalhes? Porque eu já vi isso várias vezes. E além disso, eu já escutei isso de algumas pessoas várias vezes. Porque essa é uma armadilha comum nas empresas privadas. As pessoas não têm habilidade de comunicação, não sabem compreender o que foi pedido.
e não sabem falar com clareza. E aí gera um desalinhamento. E esse desalinhamento na comunicação gera frustração de expectativas. E se você está aqui porque você busca o crescimento na carreira, essa é uma habilidade que, se você não tem, você fica de lado e a sua carreira de fato vai ficar estagnada. E se você tem, a sua carreira cresce. E de repente você está há muito tempo na tua função, não sabe que está cometendo esse erro, chega alguém depois de você e sabe se comunicar muito bem e passa na tua frente. Você não faz o diagnóstico, porque você ainda não sabe quais são os princípios da boa comunicação que eu vou te ensinar hoje. Mas você sabe o seguinte, cara, o que está acontecendo? Como é que eu estou aqui há mais tempo e estou andando de lado e chega alguém depois de mim, me atropela, vai embora, é promovido e toma a cadeira que eu queria? Aonde que eu estou errando? Você está errando nos pilares da comunicação. Mas eu tô aqui hoje para te ajudar. Hoje eu vou te entregar o passo a passo do meu método que resolve isso. Porque eu tenho um método e eu venho usando isso para mim, para várias pessoas e resolve o problema delas. Eu quero te fazer uma promessa agora. Eu vou te ensinar 4 pilares. Eu te garanto que hoje, dia 6 de outubro, se você colocar isso em prática a partir de amanhã, daqui a 30 dias, você pode voltar aqui e me cobrar se você não tiver recebido feedbacks extremamente positivos sobre a sua mudança. Se não tiverem acontecido coisas, além de feedbacks, oportunidades que você até hoje não vinha tendo, simplesmente porque você vai usar os pilares da comunicação. E qual é o primeiro pilar? O primeiro pilar é o seguinte: você precisa aprender a escutar. E para isso, você tem que usar uma técnica que se chama escuta ativa. Ela tem sido muito falada nas grandes empresas e nas médias empresas também. A técnica da escutativa. Mas, Júlio, o que é isso, pelo amor de Deus, que eu não faço a menor ideia? Eu vou te explicar. Bom, a técnica da escutativa é você dar a atenção que o outro merece. É você, de verdade, prestar atenção e se dedicar a quem está falando. É você escutar o que está sendo dito sem ficar pensando em respostas antes que a pessoa tenha terminado o que ela está falando. Então, é uma técnica de conexão profunda, é uma técnica de empatia. Empatia não é você calçar o sapato do outro para entender como ele se sente. Você vai conseguir entender como ele se sente escutando com atenção. Então, a escuta ativa é uma técnica do primeiro pilar, que é você aprender a ouvir. Você precisa desenvolver isso. Porque o que acontece na prática é que, se você está na empresa e alguém vem falar para você assim: Júlio, é o seguinte, hoje sua equipe faz requisições no almoxarifado toda semana. E isso está me dando muito trabalho. E agora eu vou mudar para que seja todo mês. Nessa hora, quando ele fala algo que já me gera desconforto, eu já parei de ouvir o resto. Eu nem estou ouvindo mais o motivo, a razão, a estratégia de ele dizer que eu vou fazer a requisição uma vez por mês. E eu já comecei a pensar o seguinte: mas eu requisito toda semana porque várias vezes, quando eu requisito, está faltando. Porque a sua equipe e você não estão conseguindo fazer um bom controle dos materiais do almoxarifado. E aí, com medo de faltar, eu estou pensando na resposta. Mas ele ia vir com a explicação. Olha, uma vez por mês eu consigo garantir que o material não vai faltar, eu vou te entregar de tal jeito, eu vou te entregar um material melhor, eu vou comprar um lote maior que vai ser mais barato, e essa economia vai me permitir comprar algo de maior qualidade. Eu nem ouvi. E aí eu comecei a pensar na resposta, e quando ele está falando, às vezes eu nem deixo ele terminar e vou lá e falo: não, não dá, não dá. Não dá, isso aí vai ficar muito ruim e vai dar problema, e meu chefe já falou que era para não aceitar nenhuma mudança, que isso é muito crítico. E eu começo a responder sem nem sequer ter deixado a pessoa terminar, sem nem sequer ter escutado com atenção, sem nem sequer compreender tudo que estava sendo trazido para mim. Então eu atropelo. Gente, isso acontece demais nas empresas, isso acontece demais nos casamentos, nas amizades. Tem tanta gente que faz sem perceber uma tremenda, na minha opinião, uma tremenda gafe. Que é o seguinte: alguém está falando e vai lá e atravessa no meio. Tem algumas pessoas que têm essa característica, né, de serem um pouco mais comunicativas. Eu não falo nem de se comunicarem bem, é de falarem mais, maior quantidade, mais frequência, mais intensidade. Então tem pessoas que estão o tempo inteiro falando, falando, falando. Algumas dessas pessoas que têm essa característica não percebem, elas não têm a habilidade de escutar muito refinada. Assim como todos nós, né, temos que trabalhar essa. Mas essas pessoas atropelam
quem está falando. Então é muito comum em reuniões. Você tem uma reunião de 10 pessoas e tem o fulano ou a ciclana, cara, que não deixa ninguém terminar e vai lá e pum, fala por cima. Vai lá e pum, fala por cima. E aí eu tô nessa reunião e eu tava ali querendo contribuir, esperei minha vez, em silêncio, deixei todo mundo falar. E quando eu fui falar, nem terminei, alguém já foi, pum, atravessou e falou outra coisa, ou falou o contrário do que eu tava dizendo, nem me deixou terminar. E aí aquilo me gera um sentimento de quê? Quando isso acontece com você, qual é o sentimento que te gera? Tremenda e profunda frustração. Você fica muito chateado, para não usar uma palavra mais pesada, com aquela pessoa que está te desrespeitando. Não deixa você falar. Você espera todo mundo, da vez de todo mundo, só que vem aquela pessoa, aquela ciclana ou aquele fulano e pum! Só ele. Como diz um conhecido meu, né? Não passa o microfone. Quer ficar com o microfone só para ele ou só para ela? Só ele ou ela que fala. E te atropelam. Quem já passou por isso? Fala eu. Só para eu saber, quem já esteve no lugar, uma reunião da igreja, do trabalho, de família, está tentando falar, mas tem aquele ciclaninho ou aquela fulaninha que atropela, atropela, atropela e te faz... Que saco, cara. Pelo amor de Deus, que falta de respeito. Quem já sentiu isso, fala eu. Vamos lá. Vamos lá, pessoal aí do Insta, vamos lá. Manda aqui um feedback para mim, para eu saber que vocês estão me ouvindo e que está fazendo sentido. Pessoal do YouTube, mesma coisa. Faz sentido, sim ou não? Quem já passou por isso, fala eu aí para eu saber. Ou, se não passou e não concorda, manda qualquer outra coisa aqui. Manda um sinal de fumaça para mim. Vamos lá, vamos lá. Aê! Eu! Pronto. E o sentimento? Me ajuda, amigo. Wellington, me ajuda. Você já passou por isso. Só me fala o seguinte: o sentimento foi bom ou ruim? Quando você está numa reunião tentando falar e tem alguém que te atropela, te atropela, te atropela, o seu sentimento qual é? Me fala em uma palavra. Como você se sente naquela hora? Qual palavra define o teu sentimento quando você está tentando, você respeita o tempo de todo mundo, mas tem alguém que está ali, ó, o tempo inteiro, não passa o microfone e te atropela. Me fale uma palavra do teu sentimento, quero saber. Vamos lá. Tem um pequeno delay, né? Instagram é um pouquinho mais rápido, se vocês quiserem mandar aqui para mim, já me ajuda. Qual é? Qual é? Ah, eu tô quase falando o meu aqui. Tô ficando até ansioso aqui. Sentimento de quê, gente? Vou falando o meu enquanto não chego de vocês. Eu me sinto muito frustrado. Eu me sinto pé da vida. Eu falo, cara, que saco. Se eu pudesse falar para aquela pessoa tudo o que eu tô sentindo, ela ia se arrepender amargamente de não ter me dado o meu espaço, de não ter respeitado o meu espaço. Ó, o Wellington falou que se sente triste. Eu me sinto pé da vida, que é um tipo de tristeza, né, Wellington? Triste. Agora, pessoal, eu vim aqui não para te falar como você se sente quando alguém não tem uma boa comunicação com você. Eu vim te ensinar a ter uma eu vim te ensinar a ter uma boa comunicação. Isso é o que você causa com alguém quando você, sem perceber, não deixa ela terminar de falar. Quando você, sem perceber, dá uma resposta, atravessa o que ela está tentando comunicar e fala o seu ponto de vista, sendo que não era a hora de você ainda falar. Aquela pessoa estava falando, você tinha que ter compreendido. Ela se sente frustrada, ela se sente pé da vida, ela se sente triste. Aqui, ó, a Lucéia. Perco todo o meu raciocínio. Ela perde o raciocínio dela. E aí, quando você é quem causa isso em alguém, qual você acredita que é a reputação que aquela pessoa constrói de você? Quem está ao redor? É boa ou ruim? É ruim. Sim ou não? Claro que sim. E aí, quando você falha nessa habilidade de comunicação por não saber escutar, por não praticar a escuta ativa, você está construindo uma marca de quem não vai crescer na carreira. Então, pessoal, primeiro princípio do meu método para que você seja um expert em comunicação, uma comunicação que vai proporcionar crescimento na carreira para você, é a escuta ativa. E eu quero te ajudar te dando algumas dicas de como você vai implementar a escuta ativa no seu dia a dia. Como você vai fazer? Primeiro, demonstra interesse, interesse genuíno por quem está falando. E sabe como você faz isso? Olha nos olhos. Segundo, se dedica, procura entender. E quando aquela pessoa que está explicando falou algo que você não entendeu, pega o momento oportuno. Quando ela terminar de falar, ou quando ela fizer uma pausa, fala: eu não entendi bem, mas nessa hora o que você quis dizer foi isso? E quando você faz uma pergunta assim, ela vai perceber o seu interesse por ela. E
Essa conexão genuína vai fazer ela se sentir respeitada. E aí ela começa a falar, nossa, que legal, tá valorizando o que eu falo. Terceiro, além de você se demonstrar interesse e fazer perguntas para compreender melhor, seja empática, seja empático. E o que é ser empático? É procura se colocar no lugar de quem está falando. Procura colocar no lugar de quem está falando para entender. Quando alguém chega para você e fala, olha, eu preciso que você faça uma exceção no teu processo. E aí você fala assim, ai, que saco, milésima vez que me pede isso. Não pense isso não. Fala, sério? Por quê? O que aconteceu? O que eu posso fazer para te ajudar? E ela, nossa, sério que essa pessoa quer me ajudar? Caraca, eu vim aqui cheia de medo de pedir a exceção, porque geralmente aqui é só patada. Pedir uma exceção, falar, ah, lá vem o mulambo que só faz o morcego, né? Que só dá trabalho, me pedindo mais um negócio errado e tal. Só que não, quando você é empático, fala, claro, vou te ajudar. O que eu posso fazer por você? Opa, desculpa, pessoal, aqui apareceu uma mensagem aqui. Bom, o que eu posso fazer por você? Aí aquela pessoa se sente valorizada. E o quarto é cuide da sua comunicação corporal. Vocês sabiam, quem aqui já ouviu, que 70% da nossa comunicação é não verbal? A gente está falando, mas o corpo fala. Então, de repente, você está conversando comigo e aí você vem me contar a tua história, a tua necessidade, me pedir tua ajuda e eu estou bem assim. Olho pro meu relógio. Hum, hum. Aí olho pro lado, olho pro passarinho, você tá falando, aham. Aí você, aham, aham. Qual é a sua sensação? É, cara, eu tô incomodando o Júlio. Deixa eu terminar logo, deixa eu liberar ele porque eu tô incomodando ele. E de repente eu vou falar assim, não, você não tá me incomodando não. Mas a minha comunicação corporal passou essa impressão para você. Ou o contrário, eu vou te pedir alguma coisa, eu falo assim, ei, Júlio, seguinte, cara, tô na correria aqui e preciso que tu mude o teu processo agora e me abra uma exceção e faça esse negócio pra mim, cara. Ó, não tenho tempo pra te explicar, mas vai lá e faz. Tem que fazer e tem que fazer agora. Bora, 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 bora. Eu falo, caraca, como assim? Tá achando que é meu pai, é? Por quê? Porque eu trouxe uma mensagem e eu usei uma comunicação corporal, um semblante, um olhar, uma entonação, uma postura de corpo que não foi assertiva e nem fiel à minha necessidade ou à minha intenção. E a pessoa traduziu aquilo. Inclusive, gente, é por isso que o WhatsApp é uma grande armadilha. Quando você manda uma. Quer dizer, vamos corrigir. O WhatsApp é uma ferramenta extraordinária, eu adoro ela. Mas para quando você quer fazer determinado tipo de comunicação, especialmente uma comunicação que envolve emoção, cobrar alguém, pedir desculpas, dar uma bronca, é o pior lugar. Porque você escreve a mensagem e quem lê nunca vai saber qual era a sua intenção, o seu tom de voz, o seu semblante, e vai ler e traduzir como ele percebe, como ele entende. Daí vem um monte de ruído de comunicação. É exatamente daí. Então, você precisa cuidar da sua comunicação corporal. Seja uma pessoa que comunique com serenidade, com equilíbrio. Você pode, inclusive, dar uma bronca sem ter que gritar, sem ter que levar o tom de voz. Simplesmente escolhendo as palavras certas. Simplesmente sendo assertivo na comunicação e no objetivo da mensagem que você quer passar. Então é muito importante que você cuide da comunicação corporal. E esse é um degrau onde muita gente erra. Muita gente acha que para pedir alguma coisa tem que levar o tom de voz, tem que cerrar aqui a sobrancelha, tem que colocar o corpo para frente como se fosse um ataque. Isso é uma tremenda armadilha, certo? Então é isso, pessoal.